Meus irmãos, que alegria, mais uma vez, poder repartir uma porção da Escritura Sagrada com toda a igreja. E o assunto de hoje é um pouco diferente. Nós iremos temporariamente interromper a nossa série sobre o Sermão da Montanha, porque neste final de semana nós tivemos lá na nossa igreja sede a conferência Filhos do Criador, e portanto nesta noite eu quero conversar com vocês a respeito sobre criatividade. Eu sei que num primeiro momento pode não parecer um assunto espiritual, contudo, biblicamente, nós iremos entender que a criatividade é um atributo que vem de Deus para os nossos corações. Amém? Então, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Carlão, vê se tem algum microfone ligado, porque está dando uma microfonia. Isto. Ei, som. Ei, som. Acho que agora deu. Obrigado, valeu. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Assim diz o texto: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Eu quero ler novamente. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Apenas até aí, fecha os seus olhos. Pai, nós te damos graças nessa noite por sua bondade, sua graça, seu favor, e reconhecemos que foi o teu amor que nos atraiu a esse ambiente de ensino, de comunhão, e te pedimos, Pai, que o teu Santo Espírito possa fluir em nossas vidas, trazendo a sua verdade, a sua direção, a sua vontade para nós nesta noite, e que em nome de Jesus possamos entender que a criatividade é um atributo do Senhor que foi depositado em nossas vidas e que deve ser usado para a sua glória, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa mensagem é criados para criar. E eu estou aqui nesta noite para acabar com uma grande mentira. Estou aqui hoje para desfazer uma falsa afirmação que ainda existe na mente de muitas pessoas. E qual seria essa falsa afirmação? A afirmação de que você não é uma pessoa criativa. Havia uma crença no período renascentista de que somente os gênios eram capazes de criar. Apenas pessoas com uma grande capacidade mental, com um intelecto de primeira grandeza, seriam capazes de possuir a criatividade. E essa crença, ela sobreviveu ao iluminismo do século XVII, ela sobreviveu ao romantismo do século XVIII, ela também sobreviveu à Revolução Industrial do século XIX. E em meados do século XX, a partir dos estudos do cérebro, surgiu então a visão alternativa de que todo ser humano tem potencial criativo. Ou seja, todo ser humano é capaz de criar, de ter criatividade. Contudo, aquilo que alguns começaram a redescobrir apenas em meados do século XX, a Bíblia já fala sobre isso há muito tempo, porque a Escritura nos ensina que o ser humano ele é criativo, e mesmo assim, ainda hoje, algumas pessoas chegam para mim dizendo: pastor, eu não tenho ideias, pastor, eu não sou uma pessoa criativa, pastor, eu não recebi o dom da criatividade. E meus irmãos, nós vamos entender que criatividade não é um dom que Deus deu para uns e não deu para outros. Não existe uma espécie de cerca elétrica espiritual dividindo as pessoas criativas do resto da população.
Não existe, porque todo ser humano é criativo. Porque criatividade não é um dom, é um atributo universal. E eu quero provar para você, biblicamente, que você é criativo. Porque entendemos que a Bíblia é a revelação de Deus para todos nós. E no primeiro versículo de Gênesis, que acabamos de ler, nos diz que a primeira característica de Deus que nos foi revelada foi justamente a criatividade. Porque no princípio Deus criou os céus e a terra. Então o nosso Deus é um Deus criativo. E esse Deus criativo, ele é um grande artista plástico. O nosso Deus, ele é especialista em belas artes. E por isso ele imaginou, ele desenhou, ele pegou um pouco de barro e com suas próprias mãos ele formou o ser humano. E o que isso significa? Significa que a sua vida é fruto da criatividade de Deus. Se você olhar para essa pessoa que está do seu lado, você vai entender que essa pessoa é uma obra de arte. É uma obra-prima do Criador. Alguns riram, né? Mas é verdade essa palavra, pode acreditar. E não para por aí, porque em Gênesis capítulo 1, verso 26, a Bíblia diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o Criador fez uma criatura parecida consigo. Isso significa que alguns atributos de Deus foram colocados dentro do ser humano. É o que a teologia chama de atributos comunicáveis. Atributos como amor, discernimento, moralidade, volição, misericórdia e também criatividade. Resumindo, o Criador fez de você um ser capaz de criar. Você recebeu de Deus o atributo da criatividade. Você foi programado pelo seu Pai para ser criativo. Então, você é criativo. Agora, entenda uma regra. Deus cria a partir do nada, enquanto o ser humano cria a partir do que já foi criado. Por exemplo, se nós pegarmos os dois elementos principais da fé cristã, são o pão e o vinho, que representam o corpo e o sangue de Cristo, a ceia do Senhor, eu te pergunto, quem foi que criou o pão e o vinho? Não foi Deus, foi o ser humano quem criou o pão e o vinho. Afinal de contas, Deus criou o trigo e a uva. Então Deus cria o trigo e a uva a partir do nada. Mas do trigo o homem cria o pão e da uva o homem cria o vinho. Ou seja, Deus cria a partir do nada e o homem cria a partir do que já foi criado por Deus. Portanto, tudo que o ser humano pode criar está fundamentado sobre a base do que Deus já criou. Isso só nos prova de que fomos feitos seres criativos para a glória de Deus Pai. Então entenda isso, criatividade você já tem. Você só precisa desenvolvê-la. Como eu disse, criatividade não é um dom. Criatividade é um músculo. E a diferença é que uns desenvolvem, outros atrofiam esse músculo. Por exemplo, um bebê, quando nasce, o bebê ele não nasce falando. Se um bebê nascer falando, eu saio correndo, porque não é normal. Contudo, esse bebê, ele nasce com a capacidade de emitir sons. E à medida que ele vai crescendo, se desenvolvendo, aí então ele aprende a se comunicar verbalmente, ele aprende a falar. E da mesma forma, todos nós já nascemos com um potencial criativo. A diferença é que uns desenvolvem, outros não. Tem gente que desenvolve, tem gente que gosta de pensar, que usa a imaginação, que estimula, que desenvolve seu potencial criativo, mas tem gente que não quer fazer isso. Mas a verdade é que todos nós recebemos de Deus o atributo da criatividade. E meus irmãos, o ser humano, ele é capaz de usar a criatividade em qualquer contexto, diante de qualquer adversidade. Eu não sei se vocês já viram na internet um meme que tem uma frase assim: agora a NASA vem. Alguém já viu esse meme? Geralmente é alguém que pegou um balde, fez um chuveiro, alguma coisa desse tipo. Agora a NASA vem.
E eu sei que o brasileiro, ele é PhD em gambiarra. E eu não sei como vai traduzir isso para o inglês, gambiarra. Mas ele é PhD em gambiarra. E por mais que isso seja bizarro, a gambiarra é uma manifestação criativa que só precisa ser aperfeiçoada, aprimorada. Eu não estou dizendo para você sair por aí fazendo gambiarras, não é isso. O que eu estou dizendo é que todo ser humano tem dentro de si esse atributo da criatividade. Lembra lá do vovô que o chinelo arrebentava, colocava um prego debaixo para continuar usando o chinelo? É isso, é criatividade. Então você só precisa desenvolver o que já tem. Quem tem filho em casa, criança pequena, vai entender do que eu estou falando. Gente, pai e mãe tem que ser criativo o tempo todo, né, André? O tempo todo. A Sofia, todas as noites, depois que a gente ora, ela pede para contar uma história. E eu já não tenho mais repertório de história para contar, gente. Todas as noites eu tenho que inventar, eu vou inventando na hora. É sempre a história da princesa que chama Sofia, e que precisa obedecer, e que precisa... Quando ela era mais nova, ela tinha dificuldade de tomar antibiótico. E você sabe, antibiótico tem que ter o horário certo, a medida certa, e aquela guerra. Chorava, você não sabia se foi uma medida certa, se cuspiu de volta, se... Aí eu tive uma ideia, colei uma folha branca na porta da sala, peguei um canetão vermelho, fiz um coração e falei: filha, todas as vezes que você tomar o remédio sem chorar, papai vai fazer um coração. E ao completarem tantos corações, você pode escolher qualquer lugar da cidade, papai vai te levar para comer. Ah, tomou um remédio rapidinho, resolveu o problema. Mas é isso, criatividade você usa em qualquer contexto, em qualquer hora, em qualquer lugar. Então preste atenção, se Deus te deu potencial criativo, é para você usar. A prova disso é que ao criar o ser humano, Deus colocou nele criatividade e estimulou que ele utilizasse essa criatividade. Sabe como? Pedindo o homem para dar nome aos animais. Porque não foi Deus que deu nome aos animais. O texto de Gênesis, capítulo 2, verso 19 diz: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Então o homem teve que usar a criatividade que ele recebeu de Deus, porque até então não havia nenhum referencial, não havia um catálogo, um dicionário para que Adão usasse como base. Então ele pôs em ação a criatividade que ele recebeu do Criador. Então você imagina comigo, Adão decidindo o nome dos animais. Ele olhando, não, esse animal aqui, da cor mais clara, com algumas pintinhas e um pescoço longo, já sei, vou chamar de zebra. Não, zebra combina mais com aquele listrado de preto e branco. Esse aqui vai chamar girafa. E aquele outro ali, pesado, robusto, quando passa perto de mim, o chão treme, já sei, hipopótamo. Hipopótamo soa legal, é bonito, já sei, é hipopótamo. E esse outro aqui que fica fazendo barulho, olhando para o chão, já sei, esse aqui vai se chamar palmeiras. Não, palmeiras não, porco. Porco combina melhor com esse animal. Então Adão foi usando a criatividade que Deus concedeu a ele. Então, se Deus te deu capacidade de criar alguma coisa, meu irmão, é para você usar. A Bíblia ordena que usemos a criatividade. Se você ler o Salmo de número 33, verso 3, diz o seguinte: cantem ao Senhor um cântico novo e o adorem com arte. É a Bíblia pedindo para eu e você sermos criativos, escrevermos novas canções, novas poesias, novos louvores ao Senhor, porque senão o texto viria: cantem a mesma coisa de sempre. Mas não é isso. Cantem ao Senhor um cântico novo, e para isso é necessário criatividade. Entenda que a sociedade carece da manifestação criativa dos filhos de Deus. A história da humanidade nos prova isso. Por exemplo, quem criou a Cruz Vermelha foi um cristão chamado Henri Dunant.
Muitos dos artistas mundiais mais talentosos eram cristãos, como Bach, Handel, Vivaldi, Rembrandt nas pinturas. Na ciência nós temos a contribuição criativa de cristãos como Galileu Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein. O sistema educacional público moderno foi fundado por um cristão chamado João Calvino. As universidades são uma invenção da Igreja de Jesus. As maiores e melhores universidades do mundo foram fundadas por cristãos, como a Academia de Genebra, Oxford, Cambridge, Yale, Princeton, Harvard. A palavra de Deus se espalhou com mais facilidade na Europa no século XV, porque um cristão chamado Johannes Gutenberg inventou a imprensa, porque até o século XV era tudo copiado à mão. Então o que tudo isso significa? É a igreja manifestando sua criatividade ao longo dos anos para abençoar muitas pessoas. E se hoje, como cristãos, no seu próprio contexto, você tiver essa consciência, então nós poderemos pulverizar a criatividade do reino dos céus na sociedade dos homens. Porque nós ocupamos posições, cargos e funções diferentes na sociedade. Uns trabalham na padaria, na farmácia, no hospital. Outros são motoristas, professores, policiais, designers, fotógrafos. E não importa a área. Se dentro do ambiente que Deus nos colocou, nós exercermos influência e criatividade, o reino dos céus vai invadir a cidade e o nosso Pai vai ser glorificado. É a nossa responsabilidade, porque criatividade Deus já nos deu. E nesta noite eu quero, de uma forma didática, percorrer com vocês um caminho que eu vou chamar de caminho da criatividade. E para percorrer esse caminho, eu convido você, por gentileza, a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do primeiro verso. Marcos, capítulo 2, a partir do primeiro verso, diz assim o texto: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Agora saltando para o verso 11. Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Essa última frase, jamais vimos coisa assim, é exatamente o que expressa um coração que acaba de contemplar uma manifestação criativa. Algo que ninguém jamais viu ou ouviu. Isso talvez seja a frase que traduz perfeitamente quando você contempla algo completamente criativo. E de acordo com esse texto, nós vamos percorrer esse caminho da criatividade. Eu quero subdividi-lo em 4 passos. O primeiro passo nesse caminho da criatividade se chama serviço. Serviço, porque o verso 3 diz: trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Aqui eu digo para vocês que a criatividade começa com um desejo de servir pessoas. Havia 4 homens servindo um paralítico. Eram homens com disposição em ofertar um serviço a quem necessitava. 4 amigos que usaram tempo, energia e criatividade para servir alguém. Portanto,
o primeiro passo no caminho da criatividade é o desejo de servir o outro. Afinal de contas, você acha que Deus te deu inteligência, cognição, criatividade, para quê? Apenas para o seu bel prazer, apenas para benefício próprio? É claro que não. Deus nos deu tudo isso para o benefício de muitos. A Bíblia diz em Mateus 20, 28, que o Filho do Homem, ou seja, Jesus, Ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Cristo veio para servir e se entregar. O Deus Criador de tudo se fez carne, habitou entre nós e serviu pessoas. Portanto, o primeiro passo no caminho da criatividade é o desejo de servir ao outro. Afinal de contas, tudo o que existe, existe para servir. Um dia alguém imaginou e projetou um copo como esse, e a pessoa que teve essa ideia, teve com a finalidade de servir alguém. Um dia alguém entendeu que para a comunicação de grandes massas, a voz do comunicador não tinha um longo alcance. Então um dia alguém inventou um microfone para poder amplificar a voz de alguém e atingir o maior número de pessoas. Então foi criado para servir. A cadeira que você está sentado foi criada com essa finalidade, te servir, descansar os seus pés, suas pernas. Um dia, de forma didática, alguém entendeu que algumas pessoas são mais visuais do que outras. Então, alguém desenhou uma lousa, um telão como esse. Então, tudo que existe foi criado para servir. Da mesma forma é a sua vida. Você existe para servir pessoas. Então, se nessa noite você quiser destravar sua criatividade, olhe à sua volta e veja como você pode servir as pessoas que estão perto de você. Esse é o primeiro passo no caminho da criatividade, desejo de servir pessoas. Segundo passo, problema. É isso mesmo, tem gente me olhando com o olhão regalado assim. O problema é um segundo passo nesse caminho de criatividade. Porque quando a gente olha para esse texto de Marcos 2, nós entendemos que aqueles homens tinham um problema, um grande problema. Aqueles 4 amigos, eles queriam levar o paralítico até Jesus, só que a casa estava lotada de gente. Era impossível passar, ainda mais carregando o leito de um paralítico. Então, aqueles 4 amigos agora tinham um problema diante deles. E aqui aprendemos algo muito importante. A matéria-prima para a criatividade se chama problema. Problema é matéria-prima para criarmos algo novo. Portanto, onde houver um problema, haverá uma oportunidade para usar criatividade. Certamente você sabe que grandes empresas nasceram quando alguém se propôs a solucionar um problema. E recentemente eu participei de um treinamento com os irmãos da família Jesus Cop, e em um dos vídeos eles falam que a nossa sociedade hoje, ela quer ganhar dinheiro. Todo mundo tem o desejo de ficar rico. Mas quando as pessoas estão diante de algum problema, elas reclamam. E isso não faz sentido. Porque quem são as pessoas que mais possuem dinheiro? São as pessoas que resolveram os maiores problemas. Por exemplo, antigamente, dependendo da região, as pessoas reclamavam dizendo: poxa, aqui perto da minha casa não tem nenhum táxi. E se tiver um táxi, eu não sei quanto vai ficar o valor da corrida e não sei se eu vou ter dinheiro suficiente para pagar a corrida. Então, naquela época, todo mundo viu problemas. E todos fizeram o que é mais fácil fazer quando se tem um problema, que é o quê? Que é reclamar. Até que um dia alguém inventou o Uber. Alguém usou a criatividade que Deus deu e se levantou para resolver esse problema. E quem resolve os maiores problemas tem os maiores recursos. Não sei se você vai se recordar, mas em meados de 2008, nós tivemos uma terrível crise financeira global, que começou nos Estados Unidos e afetou todos os setores da economia. E naquela época, isso fez com que muitas pessoas e empresas parassem para repensar o seu estilo de consumo. E aí então, na tentativa de
baratear alguns serviços, 3 amigos que moravam em São Francisco, na Califórnia, tiveram a ideia de criar uma espécie de mercado comunitário, onde as pessoas disponibilizavam os seus próprios imóveis para hospedagem. E eles deram o nome de Airbnb. E atualmente a startup está avaliada em 25,5 bilhões de dólares. Criatividade é promover novas soluções para velhos problemas. Criatividade é a imaginação aplicada para oferecer soluções. Por isso, repito, problema é matéria-prima para podermos criar algo novo. Então não faça dos seus problemas um problema. E eu te desafio hoje, todas as vezes que você identificar um problema, você vai dizer: yes! Uau! Deus está me dando a oportunidade de criar algo novo e abençoar a vida de muita gente e fazer o nome dele conhecido. Algumas pessoas chegam na igreja e reclamam dizendo: nossa, essa parede está suja, os envelopes estão bagunçados, o som da igreja não está bom, a transmissão está ruim. Ei! Pare de reclamar e se levante como a solução dos problemas dessa noite, em nome de Jesus, porque Deus te fez criativo para você resolver aquilo que está ao seu redor. E não se esqueça de que o problema é matéria-prima para criar algo novo. Portanto, onde houver um problema, haverá oportunidade de você criar algo novo para a glória de Deus. Esse é o segundo passo no caminho da criatividade. Terceiro passo: poucos recursos. É isso mesmo, poucos recursos. Poucos recursos são fundamentais para sermos criativos. Aqueles 4 amigos não tinham muitos recursos apropriados para levar aquele homem até Cristo. Eles não tinham uma ambulância. Eles não possuíam uma maca articulada com um colchão confortável e rodinhas. Eles não tinham um guindaste para suspender aquele leito até o telhado, para descer no ponto correspondente, conforme diz o texto de Marcos. Então, naquele contexto havia uma escassez de recursos. E aqui também aprendemos algo: a ausência de recursos não é capaz de limitar a nossa criatividade. Pelo contrário, a ausência de recursos nos deixa muito mais criativos. Certamente você sabe, hoje nós estamos na era da informação, e o excesso de informação, a abundância de conteúdo, mata a nossa criatividade. Por exemplo, algumas pessoas, quando acessam uma plataforma streaming, acessam uma Netflix, tem pessoas que gastam muito tempo procurando e decidindo o que vão assistir. E às vezes essa procura demora muito mais do que o próprio episódio que vai ser assistido. E tudo isso acontece porque um grande volume de conteúdo nos deixa perdidos, nos deixa paralisados, nos deixa improdutivos. Por isso eu estou dizendo que excesso de informação mata a nossa criatividade. Pessoas que têm uma agenda de trabalho extenuante, cansativa, acabam perdendo essa criatividade. Isso vai minando, vai atrofiando. E sendo assim, quando os recursos são limitados, nós pensamos mais e criamos novas possibilidades. Portanto, a ausência do recurso é um estímulo para a criatividade. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo a respeito de igrejas, né? Poxa, essa igreja é uma igreja criativa, ela tem telão de LED, ela tem fumaça, ela tem muitas luzes coloridas, é uma igreja criativa. E eu digo não, essa igreja é uma igreja rica. Criatividade é pegar o que todo mundo tem e fazer o que ninguém nunca fez. Isso é criatividade. E às vezes os poucos recursos são fundamentais para isso. Certamente você entende que grandes ideias já surgiram em ambientes de escassez. Por exemplo, se nós pegarmos o cenário da Itália, no pós-Segunda Guerra, a Itália ficou totalmente devastada. E nos campos italianos não havia mais a produção de cacau. O cacau estava escasso. E foi aí naquela época que um confeiteiro chamado Pietro Ferrero resolveu criar uma pasta doce mais barata. E essa pasta tinha avelã, açúcar e só uma pitada de cacau, já que o cacau estava
escasso na época. E essa pasta mais barata ficou tão boa que caiu no gosto das pessoas e começou a ser exportada para outros países e ganhou o nome de Nutella. E no período de 2013 e 2014, o Grupo Ferreiro, detentor da marca, registrou um faturamento consolidado crescente de 8,4 bilhões de euros. Uma ideia que surgiu no ambiente de escassez. Portanto, para ser mais criativo, você precisa de menos recursos. Porque tem gente que diz o seguinte: pastor, eu não faço isso ou aquilo porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho network, eu não tenho ferramentas, eu não tenho todos os recursos que eu preciso. E eu vou te dizer que isso é uma grande desculpa, porque Deus te deu capacidade para criar, mesmo com poucos recursos. Como eu disse agora há pouco, criatividade é pegar o que todo mundo tem e fazer o que ninguém nunca fez. Por exemplo, se você entender que todo ser humano tem as mesmas notas musicais, as mesmas notas que usamos aqui no Brasil, são as mesmas utilizadas na Austrália, na Itália, na Irlanda, nos Estados Unidos. São as mesmas notas musicais para todo mundo. Mas por que às vezes a gente escuta determinada música e fala assim: uau, que música incrível! Eu nunca ouvi uma canção tão bela como essa. Isso acontece porque alguém pegou o que todo mundo tem e fez o que ninguém nunca fez. Isso é criatividade. Então a ausência de recursos não é capaz de limitar a nossa criatividade. Quando os recursos são limitados, nós pensamos mais e criamos novas possibilidades. Então, recapitulando, primeiro passo nesse caminho da criatividade: desejo de servir pessoas. Segundo, não faça dos seus problemas um problema. Não desperdice ele não, é matéria-prima para você criar algo novo. Terceiro, poucos recursos são o ambiente ideal para você usar o seu potencial criativo. E quarto e último passo nesse caminho da criatividade é a ousadia. Isso mesmo, é a ousadia. O texto diz no verso 4: e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Aqui entendemos que o caminho da criatividade passa pela ousadia. É necessário ter coragem para correr riscos. Aqueles homens foram ousados em subir no telhado, carregando um paralítico. Preste atenção. Aqueles 4 amigos correram o risco de ficarem paralíticos para resolver a paralisia do amigo. Por isso, eu estou dizendo que o caminho da criatividade passa pela ousadia. Porque pode ser que a sua ideia dê certo ou não, mas você precisa ter ousadia e continuar correndo risco até que dê certo. Historicamente falando, Santos Dumont foi ousado e correu riscos. Thomas Edison foi ousado e correu riscos. Henry Ford foi ousado e correu riscos. Steve Jobs foi ousado e ele também correu riscos. Então esse caminho criativo passa pela ousadia. Se você quer ser mais criativo, você precisa ousar a fazer o que ninguém fez até então, ainda que haja riscos de dar ou não certo. Então busque inovação, porque como disse o escritor William Pollard, abre aspas, a arrogância do sucesso é pensar que o que foi feito ontem será suficiente para o amanhã. Então seja ousado para inovar, porque inovação é o novo em ação, e quem não inova fica para trás. E sabe qual é o setor, qual é a área em que eu e você devemos ser mais criativos? É na pregação do Evangelho. Acima de qualquer coisa, na pregação do Evangelho, eu e você precisamos ser mais ousados e mais criativos. Assim fez o apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo, quando chega na cidade de Atenas, ele ficou indignado porque a cidade de Atenas estava
dominada pelo pecado de idolatria. Havia ídolos espalhados por todos os lados, e naquele contexto, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele e levaram o apóstolo Paulo até o Areópago, que era uma espécie de conselho filosófico, onde um grupo de pessoas eruditas se encontravam no contexto do primeiro século. E é nesse ambiente que Paulo usa a criatividade para poder pregar o poderoso evangelho de Jesus. Porque Paulo, estrategicamente, havia percebido que na cidade de Atenas havia muitos altares, muitos ídolos, muitas estátuas representando as divindades do panteão grego-romano. E ao observá-las, Paulo percebeu que havia um altar que não tinha nome. E nesse altar estava escrito: altar ao Deus desconhecido. E Paulo, usando de criatividade, ele se aproveita desse gancho cultural e religioso para pregar o evangelho. Então ele diz aos atenienses: sabe esse Deus que vocês adoram sem conhecer? É sobre ele que eu estou falando. Eu vou apresentar a vocês o Deus que vocês ainda não conhecem, mas eu o conheço de perto. Sabe o que Paulo fez? Usou a criatividade e a ousadia para pregar o evangelho. Ele foi ousado em fazer o que ninguém jamais havia feito até então. Então, no século 21, mais do que Paulo, nós devemos usar a nossa criatividade para pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus. Porque, afinal de contas, o evangelho ele não muda, mas a forma de comunicá-lo sofre mudanças ao passar dos séculos. É o exemplo da própria água. Água tem data de validade? Não, a água não tem data de validade. Então por que a água mineral engarrafada tem data de validade? E a resposta é simples. É porque a data de validade não se refere à água, mas se refere à embalagem. O recipiente envelhece, mas a água não. Então o problema não está no conteúdo, mas está na embalagem. E da mesma forma é a pregação do evangelho. O conteúdo do evangelho não tem data de validade. O evangelho não envelhece, ele é sempre atual. Mas a embalagem, ou seja, a forma de apresentar esse conteúdo vai mudando com o passar do tempo. Portanto, o cristão tem o dever de apresentar o conteúdo do evangelho em novas embalagens, em novas linguagens. Então, seja criativo, seja ousado. Não tenha medo das novas embalagens, desde que o bom conteúdo seja preservado. Nós temos o dever de levar verdades antigas de novas maneiras. E qual é o nome disso? Criatividade e ousadia. E eu quero concluir dizendo que a cruz de Cristo redimiu toda a nossa existência, inclusive a nossa criatividade. E hoje podemos usar a nossa criatividade de maneira santa. Paulo diz que devemos fazer tudo para a glória de Deus. Logo, seja criativo para a glória de Deus Pai, porque você é criativo. Não importa a sua profissão, não importa a sua formação acadêmica, não importa a sua vocação ministerial. Deus te projetou para ser alguém criativo. Não importa se você trabalha com Excel, se você é um ninja do Excel. Não importa se você trabalha num lava-carros, se você faz bolo, se você é corretor de imóveis, se você é farmacêutico, professor, advogado, barbeiro, não importa. Deus te fez criativo. Ele te projetou para solucionar problemas e abençoar pessoas à sua volta. Portanto, desenvolva a sua criatividade para a glória de Deus. Coloque ela em prática e não seja escravo do trivial. Fuja do óbvio. Pense fora da caixa. Flexibilize suas rotinas. Viva novas experiências. Aprenda algo novo. Leia diferentes gêneros literários. Estimule sua imaginação. Faça o que ninguém ainda fez e glorifique a Deus com a criatividade que Ele te deu. Use a sua criatividade para poder empreender algo novo. Quem sabe você tem um sonho de escrever um livro.
de elaborar um curso, de escrever e compor canções, escrever poesia, solucionar problemas sociais. Seja criativo no seu casamento. Seja criativo na educação dos seus filhos. Seja criativo lá no seu ambiente de trabalho. Porque não há limites para explorarmos o potencial criativo que Deus colocou em nossas vidas. E voltando para o texto de Marcos 2, nós já sabemos do final da história. Aquele paralítico, ele foi perdoado e ele foi curado da sua paralisia. E o verso 12 nos diz: ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. E sabe o que é melhor de tudo? O encontro que aquele paralítico teve com Jesus foi proporcionado por pessoas criativas. 4 homens que usaram a criatividade para levar uma pessoa até Jesus, e no final de tudo Deus foi glorificado. E as pessoas disseram: jamais vimos coisa assim. O meu desejo nesta noite é que você seja inspirado por Deus para ter ideias que vão transformar vidas, ideias que vão revolucionar uma geração. Que você use a sua criatividade para solucionar problemas e abençoar a vida de muitas pessoas. Mas que acima de tudo isso, que o melhor do seu potencial criativo seja usado para levar pessoas a Jesus Cristo. Seja usado para apresentar o Evangelho a todo aquele que cruzar o seu caminho. Você é criativo. Não acredite nessa mentira, nesse engano, nessa falsa afirmação que diz que você não é uma pessoa criativa, porque a Bíblia diz que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus te deu o atributo universal da criatividade, basta você desenvolver. Quem sabe você sai daqui essa noite decidido a aprender algo novo, quem sabe um novo idioma. Quem sabe você vai aprender o persa para servir os nossos irmãos afegãos. Deus te deu criatividade, capacidade cognitiva, e nós precisamos usar para a glória de Deus Pai. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, fechar os seus olhos e abrir o seu coração. Pai, nós queremos te louvar essa noite, ó Deus. Às vezes tratamos de assuntos que parecem não ser espirituais, mas reconhecemos, Pai, que a criatividade é um atributo que o Senhor colocou em nossas vidas. E hoje, em Cristo, todo o nosso potencial criativo foi redimido. Então hoje a nossa criatividade é santa, é para a Tua glória, é para o Teu louvor, é para abençoar o maior número de pessoas. Por isso eu te peço nessa noite, levanta a sua igreja, Pai, para solucionar problemas dessa geração. Que o Teu Espírito Santo venha nos inspirar a ter uma ideia, uma imaginação, uma criatividade, para pensar em algo que vai abençoar a vida de muitas e muitas pessoas, para a Tua glória, onde as pessoas vão Te glorificar e dizer: jamais vimos coisa assim. Que nessa noite, Pai, o Senhor venha ressuscitar sonhos, projetos que estão guardados, engavetados, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que são chamados, vocacionados a empreender alguma coisa, que o Senhor dê sabedoria, dê criatividade. Aqueles que desejam, ó Pai, manifestar a arte, manifestar os diversos afetos da alma, seja na música, seja na poesia, seja na escrita. Que o Senhor levante essas pessoas com a beleza artística no nosso meio, Pai. Levanta o trabalhador, a trabalhadora com novas ideias, Pai, que vai trazer uma transformação social. Nos dê criatividade dentro da nossa própria casa, em meio aos nossos familiares, no nosso ambiente de trabalho, ó Pai, e que essa criatividade, que esse algo novo, inspirado pelo Senhor, venha abençoar a vida dos nossos irmãos, a vida dos nossos amigos, e venha exercer influência em qualquer ambiente que nós passarmos.
para a glória do teu santo nome, ó Pai. Eu te peço que nesta noite a tua verdade venha desfazer qualquer pensamento limitante que diz que não é criativo, porque nós cremos na sua palavra, que é a verdade, e fomos criados à sua imagem e semelhança. Portanto, nesta noite, por fé, nós nos apropriamos dessa palavra que diz que somos seres criativos, mas cremos que só o Senhor cria a partir do nada. Agora nós podemos criar a partir do Senhor, a partir do seu Espírito, a partir da sua verdade e a partir da sua vontade, Pai. Nós te pedimos nessa noite, Pai, coloque a tua vontade em nossos corações e nos inspire para fazer algo novo, começando dentro da nossa própria casa, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Quantas pessoas criativas nós temos aqui nesta noite? Eu não quero ninguém mais chegando para mim falando que não é criativo, que não tem ideias. Meu irmão, você é. Só precisa desenvolver. Lembra lá daquele lance da academia, no pain, no gain? Assim como você precisa malhar o corpo, desenvolver, o cérebro é um músculo. Pense, leia, aprenda algo novo, porque criativo você já é. Você só precisa desenvolver todos os dias para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? E no mais, a sua vida é uma obra-prima. Você é uma obra de arte, porque foi o próprio Deus que te fez. Foi Ele quem te projetou para ser criativo e ser um reflexo dele nesta terra. Então não se esqueça dessa verdade. Leve isso com você no decorrer da semana. E agora no final, não se esqueça que os nossos adolescentes estão ali vendendo um saboroso picolé para você poder se refrescar desse calor. Amém? Que o amor do Pai, que a graça de Deus Filho e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada e criativa para a glória de Deus. Deus abençoe vocês.